Prepare-se, porque o Fiel News está no ar. Quero te ouvir, Mário Marra, sobre esse jogo, por torcedor do Corinthians, claro. Feliz de ver o time na Libertadores, porque em dado momento, ano passado, nem conseguia sonhar com isso. Fato é que o Corinthians conseguiu chegar na competição, mas um tanto frustrado, né? Porque era um adversário que o Corinthians teve todas as possibilidades de vencer por 3-4-0 e acabou ficando no 1-1, Mário Marra. Tudo bem com você? Prazer estar com você, William, tudo bem? Paulo Calçade, Vitor Birner, Jean Odd, fã de esporte que está com a gente. William, eu acho que tem opção. Você pode fazer opção por tentar fazer aqui um equilíbrio, um objeto estranho de ficção para falar que, não, olha lá para frente, está começando a competição. E você pode também olhar para o que foi o jogo. Decepcionante. Eu vou na segunda opção, viu? Decepcionante. Assim. É verdade, a competição está começando agora, os jogadores... É verdade, o Corinthians pode escrever uma história bem mais bonita, tudo. Mas foi decepcionante. Foi. O adversário do Corinthians uma coisa não afasta de uma a outra, limitação sabe? absurda. Até falava com o Fábio durante a transmissão. Em 2012, o Corinthians também empatou a primeira partida. Ali era a fase de grupos, na Venezuela. Sim, mas a diferença é muito grande para o time de hoje. Sabe? Assim, é diferente. Então, ok, eu não vou invalidar esse objeto de ficção incrível, merecedor de um Oscar, que é tentar fazer um malabarismo aqui para passar pano. Sim, o Corinthians pode ser campeão e vai melhorar, mas foi decepcionante. Foi decepcionante, como sim. Prática de futebol, como tudo que a gente viu do Corinthians no final do ano passado, no ano agora também de 2025, eu esperava coisa melhor. Eu também. A gente vai ver o Carrillo agora, ele fez o gol, né? Sim. O gol que abriu o placar 1-0 e a gente vai ver o jogador do Corinthians nesse momento na saída do gramado. Vamos lá. Acompaña por Corinthians, bienvenido a la Conmebol Libertadores. ¿Sorpresivo este resultado hoy acá en Caracas? Sí, yo pienso que hicimos un buen primer tiempo, creamos muchas ocasiones, el segundo ya fue más difícil, ellos se plantaron bien en el campo, un resultado que no nos agrada, pero sabemos que hay un partido en casa y tenemos que esperar por ese partido y darlo todo allá, ¿no? En casa. ¿Qué se llevan de este resultado acá en Caracas? ¿Quizás se relajaron un poco, faltó un poco de intensidad? No, sabíamos que iba a ser un partido complicado, sabíamos que tenían muy buenos jugadores. A pesar de saber que éramos favoritos, sabíamos que nos íbamos a costar y nada, sucedió lo que pensábamos, pero nada, tenemos que hacer más y mejor en casa, ¿no? Felicidades por el gol, gracias. É curioso, né, Calçade, porque sabemos que vai ser uma partida complicada e tal. Eu não vi, sinceramente, Calçade, a gente estava vendo o jogo junto na redação, né? Eu não vi essa complicação para o Corinthians. O Zé Martins teve muito espaço, deu para deitar e rolar ali em profundidade pela direita. O Yuri Alberto teve várias chances, o Memphis teve chance, o Carrillo deixou dele. Nossa, o time venezuelano deu muitas oportunidades, é muito fraco na marcação, é muito complicado taticamente. E individualmente, então, a gente vê alguns lances até certo ponto bizarros ali durante o jogo. Quer dizer, eu não vi essa dificuldade não, viu, Calçade? Boa noite para você. Boa noite. O Carrillo deve estar com a cabeça... Isso mostra o que foi o jogo. Ele comentou uma outra partida. Exato. E não essa que eles não perceberam que tinham que jogar. Assim, tem horas, isso acontece até que frequentemente no futebol. Quando você sabe que o adversário é muito fraco, você já vai com isso na cabeça pro jogo, e quando começa a jogar, você comprova isso. Tem equipes que desandam a fazer gol e equipes que se enroscam com a ruindade alheia. E foi o que o Corinthians fez. Ele se enroscou. Porque é o seguinte, a quantidade de vezes que ele entrou na área e não finalizou, ou tentou um passe a mais, quer dizer, ele não foi contundente. Não dá para jogar Libertadores assim. Esse é o primeiro, tá bom, o confronto. Mas se o Corinthians passar, primeiro que este jogo mostra que o jogo da volta não pode ser assim. E a outra etapa é diferente. Não é o time venezuelano que vem o equatoriano por aí. Então, isso pode levar o Corinthians a uma consciência necessária para jogar essa competição. E quando você está diante do adversário, que você sabe que é frágil, fraco, onde é que se erra? Você simplifica os processos dentro de campo. Você começa a simplificar.
aquele passe que você dá para um jogo difícil, você já deixa de dar, você já dá um toque de qualquer jeito na bola, você tenta esticar na hora que não pode. Quer dizer, tudo é meio simplificado porque o adversário é fraco. E aí o Corinthians se enroscou e acabou fazendo até... Quer dizer, a ruindade foi tão grande no segundo tempo, o Corinthians no segundo tempo... foi contra. Foi contra. No segundo tempo, o Corinthians chutou 3 bolas no gol contra uma equipe fraquíssima. 3 só. E não acertou. Então, o segundo tempo é como se não tivesse existido. E olha, com todos os espaços do mundo para jogar, não foi legal. O jogo da volta tem que, obviamente, alterar o comportamento, mas para prosseguir na Libertadores é outro comportamento. Esse aqui não serve. Se ir com a cabeça que o adversário não presta, não é um adversário relevante, aí você vem com um empate que é decepcionante. Isso é decepção. E é curioso porque, assim, o primeiro tempo já foi assim, apesar das chances criadas, o Corinthians abriu o placar e tudo, mas o primeiro tempo já foi assim. E aí você imagina, vai chegar no vestiário, uma chacoalhadinha, né? Chegar o pessoal... vai ser mais do que Inha. Vamos dar uma melhoradinha no segundo tempo, né? Vamos focar um pouquinho mais, vamos ficar mais ligados, que a gente mata o jogo e resolve. Ao contrário, o segundo tempo, acho que o Corinthians foi até inferior ao primeiro tempo. Foi. Tanto é que sai o gol, mesmo contra, sai o gol. 3 chutes só. A equipe venezuelana cria oportunidade, né? O Hugo, inclusive, faz boas defesas. Dá uma bronca. Dá bronca. O gol, inclusive, é uma baita defesa do Hugo, né? Que a zaga do Corinthians perde de cabeça. Aliás, mais uma questão de bola aérea, mas enfim. E um segundo tempo onde o Corinthians conseguiu andar para trás ainda, o Birner. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Marra, professor Calçado, aos fãs do esporte. O Corinthians tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os 8 times que o Corinthians venceu nessa temporada são bem melhores que o time de hoje. Você já falava isso, que esse ia ser o jogo mais fácil para o Corinthians, o adversário mais fácil. Vocês falavam das questões táticas e técnicas, eu concordo. Eu vou juntar a questão física. Você pega, por exemplo, Samuel Sousa, cara que passou pelo Tajeres, passou pelo Querétaro, jogou no Emelec e tem 25 anos de idade. Quando você olha a forma física dele, similar à minha, você entende por que ele está jogando nesse time. Não, a camisa estava um pouco apertada. Só. Então, você entende por quê? Muito justinha, né? Porque é um cara que passou por equipes... Como as suas calças. Exatamente. Eu diria que você está um bocadinho melhor. Obrigado por ser meu amigo. Você está um bocadinho melhor. Isso explica como um cara que passou por equipes maiores, mesmo que não sejam equipes de ponta, que jogou no futebol mexicano, jogou num time grande do Equador, a Emelec é o time que tem mais títulos no futebol equatoriano. Seleção vice-campeão do mundo. Passou. Ele fazia parte. Passou por seleção. Inclusive o Sousa, como você citou, 7 jogos pela seleção. Então você entende por que ele está num time que deve pagar um salário pequenininho, né? E que tem outros jogadores que não devem ter a forma física, não só por uma decisão pessoal, porque a equipe talvez não ofereça à instituição condições de uma preparação como o Corinthians oferece. Aí você fica tentando entender por que o Corinthians, nesse jogo, não jogou futebol. E eu vou assim, eu entendo o que vocês disseram, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu acho que esse jogo serve como um aprendizado para a equipe do Corinthians, sabendo que o adversário é muito ruim, foi se desmotivando ao longo do jogo. Porque se você pensar o que é competitividade, não houve. O Corinthians não competiu. O Corinthians é um time extremamente competitivo. Eu acho que no jogo de volta vai passar o carro, uma goleada enorme, com muita facilidade. Sim. Né? Mas para mim, eu posso estar enganado, obviamente, mas eu acho que vai ser, sabe quando o time empata no jogo de ida e o jogo de volta é 8, 7, sabe? Se for outra versão desse jogo a versão aqui, normal do Corinthians que não é essa. Aí as coisas Eu vão se custo complicar acreditar que na Neoquímica Arena, na semana que vem, a gente vai ter uma atuação desse jeito do Corinthians de novo. Eu custo acreditar. Então, acho que assim, circunstâncias de um jogo muito fácil, eu não estou querendo justificar ou defender o Corinthians nesse caso, mas no final das contas, acho que vai servir de lição e o que hoje merece muitas críticas vai ser esquecido com um time bem mais competitivo ao longo da Libertadores. Tenho quase certeza, Marco. Dentro disso do que o Vitor falou, a primeira falta que fez o Corinthians no segundo tempo foi aos 84 minutos. Não é para sair distribuindo pancada para lá e para cá, mas é competir. Sim. Uma falta aos 84 minutos no segundo tempo. É bom que se diga que, assim, em alguns momentos, só não saiu o gol da equipe venezuelana porque, de novo, eles são ruins.
E tinha um lance de um pênalti. Eles são ruins. Entrou o Vai falar. Zapata, que é melhor, e tanto que é ele que faz a cabeçada. Exatamente. Que dá a cabeçada. Eles realmente eles têm uma certa dificuldade ali com a bola, porque se o Corinthians pega, por exemplo, um adversário, pode ser o adversário na próxima fase, um Barcelona, né? Aí a conversa já é A outra. postura do time vai ser diferente. Mas também, exatamente, para passar para o Jean, era exatamente assim que eu queria passar, sobre a questão da postura. Eu custo acreditar que semana que vem a gente vai ver esse mesmo Corinthians, é um dos mesmos jogadores, é o time principal do Corinthians, mas custo acreditar que a gente vai ver isso de novo. Talvez seja uma situação de momento que serve como um aprendizado, uma lição, sinalzinho amarelo ali para o restante da Libertadores. Ô Jean, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Cara, eu acho E o Jean que seguinte, tá uma condição física parecida com a minha também. a boa notícia... Tá melhor, hein? Tá melhor. Obrigado. Tá melhor. Né, não vamos exagerar. Bom, a boa notícia é que ficou claro, como a gente já imaginava antes do jogo, que o Corinthians está classificado para a próxima fase. Está. Que não dá para ser eliminado por essa equipe. Como disse o Bidner, traduzindo o que ele disse, parece ser semi-profissional. Então, acho que assim, a boa notícia para o Corinthians é essa. Apesar de tudo que aconteceu hoje, ou apesar de tudo que não aconteceu hoje, está muito claro que o Corinthians não vai ter dificuldades para avançar para a próxima fase, quando aí sim vai ter mais motivos para se preocupar. Então, assim, ok, foi um tropeço feio, porque o adversário de fato é muito, muito limitado e a gente está acostumado a time ruim na Libertadores, mas acho que a Universidade Central, ela supera essa ruindade que a gente está acostumado a ver em alguns times da Libertadores. Então, obviamente não era para o Corinthians empatar esse jogo. O primeiro tempo mostrou isso, porque o Corinthians poderia ter feito 3 gols, 4 gols. Acabou não fazendo, acabou relaxando, acho que isso também ficou claro. E acho que muitas vezes esse relaxamento vem justamente pela falta de qualidade do time adversário. Você sabe que, cara, isso é meramente protocolar esse confronto. E a partir do momento que ele é meramente protocolar, você acaba relaxando. Mas acho que, jogando em casa, com a sua torcida, que não vai deixar esse relaxamento acontecer, com a diferença absurda entre os times, o Corinthians vai se classificar. O lado ruim, eu acho que mais até do que essa questão... de algo que aconteceu e que não pode acontecer, evidentemente, mas que eu não acho que vai acontecer em jogo do Brasileiro contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético, não vai. A gente não viu um Corinthians assim esse ano ainda, nem nos Jogos do Paulista. Exato. Isso é uma novidade. Então, assim, foi um contexto muito específico em que aconteceu uma coisa que não poderia acontecer. O que eu acho que tem de chato aí é que, assim, a Universidade Central é tão ruim que, obviamente, se o Corinthians hoje mete 4-0 e poderia ter metido 4-0... Antes do jogo único contra o Mirassol pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ele poderia tranquilamente dizer, olha, eu vou de time misto. Na volta da Libertadores... Poderia jogar com time misto na volta da Libertadores, porque esse time não ofereceria nenhuma resistência. Agora, é claro que a partir do momento que você empata fora de casa por 1-1, você vai ter que entrar com o time titular no jogo de volta. Esse deveria ser o plano até da comissão técnica. Exato, deveria ser. E aí, 3 dias depois, você vai ter um jogo contra um Mirassol que é muito, mas muito superior à Universidade Série A de Central. Campeonato Brasileiro, Então, vamos lembrar. Eu acho que esse é o verdadeiro prejuízo para o Corinthians, esse prejuízo de não poder poupar o seu time no jogo de volta, olhando para um confronto que a gente lembra nas quartas de final do Paulista, confronto em jogo único. Em jogo único. É isso aí, fiel. Aqui é Corinthians, onde o coração bate mais forte, na vitória ou na derrota. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o Timão. Vai, Corinthians! Tamo junto, fiel! Até a próxima!